Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, apenas para abrir, eu quero lembrar que ontem foi o Dia Nacional da Educação Infantil. E com ela se institui uma Semana Nacional de Preocupação com a Educação Infantil. Eu espero, e essa foi a intenção quando eu criei o projeto de lei que deu origem a esse dia, 25 de agosto, como Dia Nacional da Educação Infantil, eu espero que essa semana seja usada, inclusive aqui, para discutirmos o problema da educação infantil, como eu espero eu próprio fazer. Mas hoje, senhor presidente, eu quero falar de um tema que está mais em moda, que é o problema dos médicos que estão vindo do exterior. Eu sou um usuário muito radical das mídias sociais. E esse fim de semana eu tomei quase todo o meu tempo falando sobre o assunto. Quero começar dizendo que depois de 30 anos de democracia, depois de 20 anos de governos que podemos chamar de social-democratas, desde o Itamar, depois de 10 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, o Brasil tem 700 cidades sem um único médico residente. Eu vou repetir a dramaticidade. Depois de 30 anos de democracia, 20 anos de social-democracia, 10 anos de Partido dos Trabalhadores, nós temos 700 cidades que não tem um médico residindo nela. Eu creio que a gente tem que reclamar, em primeiro lugar, do atraso para fazer com que toda a cidade brasileira tenha médicos, equipamentos necessários para cuidar da saúde dos seus doentes. Porque, senador, na renda, no consumo, nós temos desigualdade. Mas na saúde, é imoralidade ser desigual. É imoral a gente ter educação desigual e saúde desigual. Ou seja, o serviço. Tem os nossos mais saudáveis que outros, tem uns que são mais talentosos que outros, mas o acesso tem que ser igual. E o acesso começa no médico. Precisa dos equipamentos, mas começa com os médicos. Eu, durante muito tempo, critiquei o governo Fernando Henrique, Lula e Dilma pela falta de médicos. Ao mesmo tempo, eu sempre reconheci que não era tanto por falta de dinheiro, mas por falta de médicos brasileiros dispostos a ir para lá, diante da trágica situação, é verdade, das cidades, diante das dificuldades profundas de exercer a medicina em lugares sem equipamentos. Sobretudo nossos médicos, que são formados hoje desde o início das suas carreiras vinculados aos equipamentos. A nossa formação hoje é absolutamente vinculada a equipamentos, diferente da formação em outros países em que se forma para os programas de saúde em casa, do médico de família, em que o equipamento é apenas um auxiliar, não é o fundamental. Mas no Brasil, nossa formação fez com que o equipamento fosse tão importante quanto o médico. Por isso que os nossos médicos, quando foi aberta a inscrição, senadora Ana Amélia, para médicos para essas cidades, e eu critico a presidenta Dilma por ter demorado tanto, e o Lula, e o Fernando Henrique, e a história do Brasil, quando foram abertos para médicos, eles não se inscreveram, não foram em número suficiente. Então, o que a gente vê, e eu digo, finalmente a gente vai ter médicos. Eu lamento até que tenha sido necessário buscar estrangeiros. Mas o doente, senadora Vanessa, ele quer saber o médico mais perto e não saber se ele vem de longe. Doente, que eu digo. Nenhum doente está preocupado se o médico vem de longe. Está preocupado se o médico está perto. E a gente vai levar médicos para lá, que vêm de longe, porque não conseguimos aqui. Eu acho que os argumentos que têm sido usados contra esses médicos merecem alguma análise. O primeiro dele é o eleitoralismo. Fala-se que se fez isso faltando poucos meses. E até possível, sim, e na política se faz com objetivos eleitorais. Mas a gente ia ficar contra o plano real,
porque o Plano Real elegeria Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, eu fiquei a favor do Plano Real, senador Mazzaredo, mesmo sendo do PT. Porque veio ao encontro do que o Brasil precisava, que era controlar a inflação. Alguém ficou contra o presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele criou o Bolsa Escola? Ou seja, ampliou o Bolsa Escola do Distrito Federal para o Brasil? Claro que tinha um papel de ampliar a chance de eleição do seu partido, mas era um programa consistente e necessário para aquele momento. A presidenta Dilma está fazendo no momento em que é possível que tenha cálculos eleitorais, como teve Lula quando pegou e transformou a Bolsa Escola em Bolsa Família e ampliou de 4 milhões para 12 milhões. A gente ia ficar contra atender 8 milhões a mais, apenas porque isso ajudaria o Lula a se reeleger? Eu não consigo fazer isso. E se vamos ter uma disputa eleitoral e a presidenta apresenta um programa que lhe dá voto, a nossa saída é radicalizar e avançar mais ainda. Em vez de um médico, vamos colocar 3 por cidades. Em vez de só médico, vamos levar os equipamentos. Mas não dizer que o programa é eleitoreiro, por isso não é bom. Então vamos olhar os outros argumentos. Alguns criticam porque pela estrangeiridade, mas não apareceram os médicos brasileiros. A gente ia deixar jovens, crianças, adultos, velhos, sem um médico por perto, apenas porque não temos médicos brasileiros. Então, vamos recorrer lá fora. Eu lamento é que não tenhamos um programa mais cientistas, porque o Brasil precisa trazer cientistas do exterior. Eu acho até que uma parte do dinheiro do Brasil, do Ciência Sem Fronteira, devia ser usado para trazer cientistas do exterior. Foi assim que se desenvolveu a ciência nos Estados Unidos. Não foram os norte-americanos. Foi assim que foi feita a USP, com cientistas franceses. Foi assim que foi feito o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, trazendo cientistas, engenheiros do exterior. Então, a estrangeiridade não é um argumento correto. E o argumento do revalida. Nenhum médico virá sem diploma. Nenhum médico virá sem experiência. E eu aproveito para cobrar do ministro Padilha a criação de um site indicando o currículo de cada médico que vem para cá, para que qualquer um possa penetrar ali, navegar e saber a dedicação, a experiência desses médicos. Mas o revalida está no currículo deles, que eu espero que seja público. Além disso, se nós fazemos o revalida e um médico desse é aprovado, ele não vai ficar naquela cidade, ele vai disputar com os médicos brasileiros, ele vai poder ir para qualquer lugar, ele vai ter o certificado permanente do Conselho Federal de Medicina para exercer a medicina onde ele quiser. E o que a gente quer é que eles estejam nessa cidade, porque nas outras nós já temos brasileiros. O outro é que os cubanos que estamos recebendo ganham do governo. Primeiro, se valoriza demais a ideia de que vem cubanos, vem portugueses, vem espanhóis, vem argentinos, vem brasileiros que se formaram lá fora. Mas, segundo, o fato de que eles recebem lá fora. Nossas empresas, Norberto Odebrecht, por exemplo, está fazendo uma obra em Cuba. O governo cubano paga a Norberto Odebrecht. A Norberto Odebrecht é que paga os operários brasileiros. É assim com todas as obras que o Brasil tem no exterior. Não vou falar dos diplomatas. Todas as obras de empresas brasileiras no exterior, os funcionários da Petrobras que estão fazendo perfuração em outros países, quando esses países pagam pelo trabalho, que nem sempre é assim, os funcionários da Petrobras recebem o dinheiro da Petrobras. Os médicos cubanos que estão vindo, eles são funcionários públicos do governo, quase como militares. Eles vêm e recebem do governo cubano. E o governo brasileiro não vai dar dinheiro ao governo cubano, vai dar à Organização Pan-Americana da Saúde. É essa entidade internacional que vai pagar aos médicos.
Aí outros dizem, mas vão ganhar muito pouco. E aí eu até estou de acordo, quem deveria tentar fazer com que se pague mais. Mas, de repente, eu descubro pessoas que nunca descobriram os direitos trabalhistas, agora querendo liderar o movimento sindical em Cuba. Querendo exigir melhores salários em Cuba, quando eu nunca vi defendendo melhores salários para os professores brasileiros, para os médicos brasileiros. Então, nós temos que pensar que esse não é um argumento correto. O argumento correto, para nós brasileiros, se vamos ou não dar médico aos doentes brasileiros onde não há médicos. Alguns dizem que é um problema de escravidão. Eu vi um artigo chamando Avião Negreiros. Primeiro, esses que hoje falam de escravidão, contra, toleram e não querem aprovar aqui, senadora Vanessa, um artigo na Constituição que toma a terra de quem tiver trabalho escravo. Tem uma proposta de fazer com que trabalho escravo no Brasil permita tomar a terra, não querem aprovar. Além disso, mesmo sendo contra toda a escravidão, eu quero dizer que o Brasil seria muito diferente se os navios negreiros viessem trazendo cientistas, médicos e professores. Então, são argumentos que não resistem. O outro é que Cuba tem um regime ditatorial. Então, deviam ter discutido isso antes. Eu não fui olhar, mas é bem capaz de muitos dos que hoje estão falando isso, até pouco tempo atrás defendiam Cuba. Quando vem médico de Cuba, aí começam a criticar o regime cubano, que eu não quero aqui defender nem acusar. O outro argumento, que é o que mais se fala, é de que não adianta médico se não tem equipamentos. Me desculpem, mas eu tenho tanto respeito ao médico que eu prefiro um médico sem equipamento do que 200 equipamentos sem médicos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Parte das minhas consultas são com médicos que não têm equipamento. São pequenos problemas que a gente tem e que o médico resolve você indo lá no consultório dele. Uma imensa quantidade de médicos usa o equipamento mandando depois você ir lá. Outros nem pedem esses exames. Mas mesmo que precisasse, a gente vai proibir alguém, uma cidade, ter médico, porque não tem o equipamento ainda? E outra coisa, como é que o equipamento chega lá sem um médico? Algum desses pobres das pequenas cidades são capazes de fazer um abaixo-assinado pedindo um equipamento de ressonância magnética, que eles não sabem o que é? É o médico que leva o equipamento, não é o equipamento que leva o médico. Por isso, quando se diz que é eleitoreiro, e eu acho que tem uma dose sim, quem é contra o governo e a Dilma devia dizer que vai levar o equipamento e mais um médico, porque uma coisa ruim é um médico só. 2 médicos valem por 3. Um médico só vale por 1, mas 2 valem por 3, pelo diálogo, pela convivência que tem. Então, não se justifica o argumento de que não tem equipamento, quando não tem equipamento nem médico. Por essas razões, eu só tenho uma crítica a fazer, que tenham demorado tanto. É imperdoável que o Lula não tenha feito isso. Imperdoável que ele tenha ficado 8 anos e não tenha tomado a iniciativa de fazer isso. Uma solução que, depois que é feita, parece óbvia. Não temos aqui, busquemos fora. Como a gente busca nos equipamentos que a gente usa? Nós reclamamos médicos de fora, mas 80% dos equipamentos que eu uso quando vou ao médico é importado. Por que a gente pode importar um equipamento de ressonância magnética e não pode importar um médico? Eu acho que os argumentos são todos frágeis demais, salvo esse que eu estou usando, de que demoraram muito. Mas, finalmente, estamos tendo a chance de colocar um médico em cada cidade. E vamos agora para a disputa eleitoral, oferecendo mais que isso e melhores condições ainda. É isso, senhor presidente, mas eu quero passar para 2 à parte, da senadora Vanessa e do senador Mazarildo. Eu agradeço muitíssimo a parte que Vossa Excelência me concede, senador. Eu não poderia deixar de falar rapidamente durante seu pronunciamento
pela forma acertada, competente e compreensível que Vossa Excelência aborda a matéria. Eu acho que eu tenho dito muito a todos. Nós precisamos nos despir de qualquer visão política, corporativa, para enfrentar tecnicamente o debate sobre a medida provisória e esse programa do governo federal relativo aos médicos brasileiros a suprir. Vossa Excelência foi governador daqui do Distrito Federal. Deve ter sofrido muito como governador. Hoje, um dos principais problemas do Brasil, apontados pela população, é a saúde. É óbvio que a saúde tem inúmeros problemas, carência de recursos, falta de equipamentos, problemas na gestão, não há dúvida nenhuma. Mas entre esses problemas está a carência, a falta de médicos. O senhor é daqui. Brasília vive o drama da falta de médicos. Segundo os dados oficiais, o Brasil tem 1,8 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes. Mas desses, em torno da metade somente atua no sistema público de saúde. E é para esses que nós estamos dialogando, e é para esses que o programa nasce. Então, o senhor que está aqui em Brasília vive o problema, eu venho da Amazônia. No meu estado é pior ainda, senador. Vários municípios não contam com a presença dos médicos. Muitos municípios, aliás, não são vários. O Amazonas é o estado que tem o maior número de municípios que aderiram ao programa, porque há carência. Ninguém se dispõe a ir trabalhar na Amazônia, porque falta equipamentos. Em vários municípios não é essa a razão, porque hospitais novos, recém-inaugurados, aparelhados, estão lá, os leitos todos desocupados porque não tem médicos. Vários municípios têm essa realidade. Em relação aos argumentos que quem é contra utiliza, penso que Vossa Excelência falou de uma forma extremamente competente em relação a cada um deles. Sobre a vinda de médicos e que o senhor defende vinda de pesquisadores, isso é o que defende a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, é o que defende a SBPC, que nós devemos formar médicos profissionais, pesquisadores no Brasil e trazer de fora, porque é assim que as coisas vão se dinamizando. Eu não tenho dúvida nenhuma que os próprios médicos, em pouco tempo, vão entender a importância dessa medida. E é isso que eu quero, porque nós não podemos fazer disso um cavalo de batalha. Todos os médicos do Brasil contra os brasileiros, não. Tenho certeza que os próprios médicos que hoje dizem que não vão conceder o registro no Conselho Regional, tenho certeza que em pouco tempo eles farão uma revisão da sua posição, porque rever essa posição é o que o Brasil espera, é o que a população espera, a população brasileira, porque eles não têm os seus postos de trabalho prejudicados e tampouco ameaçados pela vinda desses profissionais. Em relação ao Cuba, o que nós temos que dizer é que os índices de saúde de Cuba falam por si só. Dizer que os profissionais são despreparados, que os cursos são de 2 anos, isso não é verdade. Estão lá os índices de saúde de um país que vive dificuldades econômicas, talvez como muito poucos no planeta, mas consegue manter a qualidade da assistência da saúde como se fosse um país de primeiro mundo. Então, parabéns, senador Cristóvão, pelo seu pronunciamento. Obrigado, senadora Vanessa. E passo com muita satisfação a senador Mozarildo, que é médico, mas a senadora Vanessa também é do ramo da saúde. Senador Mozarildo. Senador Cristóvão, Vossa Excelência já destacou aí que eu sou médico. Realmente tenho a formação de médico, me formei em 1969, portanto já tenho 44 anos de formado. Não exerço mais a medicina porque cheguei à conclusão clara de que não dá para compatibilizar você se dedicar efetivamente à política séria e fazer medicina, principalmente que no meu estado, lá no estado de Roraima, que é distante. Mas, senador Cristóvão, quando eu me formei em 69, me formei em Belém, a minha faculdade fez 50 anos de existência. E naquela época, que a gente trabalhava na Santa Casa de Misericórdia, todos os professores, todas as pessoas ligadas à saúde que falavam do tema era o seguinte: havia carência de médicos no município, pegados em Belém, não era um município lá no finzinho da Amazônia, não. E por que existia? Daquele tempo já se dizia, porque quando tinha um posto de saúde, não tinha, às vezes, sequer condição, por exemplo, do médico sozinho estancar uma hemorragia, porque não tinha material de sutura e de outros. Agora mesmo, portanto, atualmente, um sobrinho meu que se formou na Faculdade de Medicina de Roraima e foi para um município do interior, onde tem hospital.
ele tinha 30 pacientes internados, o aparelho de raio-x, não estou nem falando em tomografia nem ressonância, o aparelho de raio-x comum não estava funcionando, nem tinha operador. Ele estava só nesse hospital porque o colega dele que estava junto com ele adoeceu e estava de licença médica. Pois bem, ele me ligou já tarde da noite, preocupado, porque chegou um paciente que, cortando uma árvore, a árvore caiu por cima dele, ele teve um politraumatismo, fraturou as costelas quase todas, braço, etc. E ele querendo saber, o que eu faço? Estou sozinho aqui no hospital, com pacientes que têm gravidade também, e como é que eu faço para... Eu mando ele sozinho com o motorista da ambulância? Eu disse, não faça isso, registre no livro de ocorrência que você está só, mas que chegou um paciente gravíssimo com sinais de hemorragia interna, você vai à capital, deixa ele e volta. E ele me agradeceu e tal, mas essa realidade eu vivi, senador Cristóvão. Me formei em 69 e fui lá para Roraima, na época território federal. Tínhamos 4 médicos para cerca de 200 mil habitantes, portanto, 1 para 4 mil. E todos na cidade não davam conta de cobrir a demanda da cidade, mas tínhamos que ir ao interior para fazer atendimento ambulatorial periodicamente. Então, eu, por exemplo, apresentei um projeto aqui, nos moldes mais um pouco diferentes do que está apresentado atualmente no Mais Médico, que era justamente que o médico brasileiro formado aqui só teria seu registro de CRM definitivo depois de ele passar 2 anos no interior, coisa que a Austrália, por exemplo, fez. E esse projeto, que é exatamente mais ou menos o que está se fazendo agora, só que de uma maneira precipitada, no sentido de que bote um médico, qualquer que seja ele, num município distante, sozinho, o que ele vai fazer? Se ele não tem sequer um outro colega, por exemplo, para ajudá-lo numa cirurgia, se ele não tem os equipamentos cirúrgicos. Agora, realmente não justifica esperar ter equipamentos, até porque a corrupção na saúde é tamanha que o dinheiro que vem para a construção de hospital não é bem aplicado, é desviado. Lá no meu estado mesmo, recentemente, houve uma operação da Polícia Federal que prendeu só os funcionários miúdos, mas que constatou desvio periódico de 30 milhões de reais com um mecanismo apenas de comprar remédio próximo de vencer e comprar daqui a pouco de novo com despesa de licitação por emergência. Mas eu sou, inclusive, o relator revisor do programa Mais Médicos. Eu não tenho, portanto, embora eu tenha esses conhecimentos, não tenho, portanto, porque já tenho uma posição acabada. Até porque, como disse Vossa Excelência no seu pronunciamento, é preciso que aproveitemos e também, nessa medida provisória, possamos colocar prazos e exigências para que, efetivamente, não tenhamos apenas um médico no interior que, quando chega um paciente com hemorragia, a única saída para ele ou é garrotear o membro que tiver atingido ou ficar aparando o sangue numa baciazinha cirúrgica. Então, eu acho que nós temos, sim, como disse Vossa Excelência, já retardou muito. Você está falando do governo do presidente Lula. Eu diria, já retardou desde 1969, quando eu me formei, que essa realidade já existia. Imagine, na única capital da Amazônia que tinha curso de medicina, e que no ano que eu me formei já fazia 50 anos de criação. Então, é preciso, sim, que a gente leve muito a sério todos os aspectos, porque o senhor pode ter visto todas as cartolinas ou as faixas da reclamação das ruas, era por saúde padrão FIFA, por saúde nota 10. Não tinha lá por falta de equipamento, não tinha lá por falta de... Depois se desdobrou. Mas eu espero que os colegas membros da comissão que estão analisando a medida 621, que é dos Mais Médicos, possamos juntos encontrar uma solução que seja definitiva para todo o Brasil. Muito obrigado, senador. Definitiva, a gente precisa de muita coisa, eu acho que a gente tem que encontrar. Mas eu quero propor já fazermos juntos. Nós vamos discutir agora o orçamento. Vamos juntos colocar no orçamento de 2014, e a Dilma não vai poder recusar, para cada cidade que vai receber um médico desse, um conjunto de equipamentos fundamentais. Eu quero ver se ela veta. Eu quero ver se o governo não vai aceitar a nossa sugestão. É fazendo isso que a gente avança, não ficando contra.
Eu vi que o PSDB tomou posição, não sei se é verdade, eu vi pela mídia eletrônica, teria tomado posição contra. É um erro. É um erro. Tem que avançar. Tem que dizer que é pouco. Tem que pedir mais. E não achar que isso está errado. É melhor um médico sem equipamento, uma cidade sem equipamento, do que Agora, um médico sem equipamento faz pouco. Então, coloquemos os equipamentos também. Eu tenho uma prova de que médico sem equipamento às vezes resolve. De vez em quando eu sento ao lado do senador Mozarildo e ele me receita algumas coisas, como um dia desse eu falei que tem uma gastrite, e ele indicou um remédio. Não precisou nem de me analisar fisicamente. Então, médico com experiência já ajuda, até para ficar junto da pessoa. Então, eu parabenizo o governo pelo programa, reclamo porque demorou e reclamo porque ainda está mandando poucos médicos e não está mandando os equipamentos. Mas isso depende da gente conseguir ampliar. É isso, senhor presidente. Meus cumprimentos.